irrita muito essa coisa do olhar. Se tem uma coisa que eu odeio, assim, que as pessoas falam, é no olhar feminino. Olha, eu tinha assim, verdadeiro pavor quando eu via títulos com matérias com fotógrafas que era o olhar feminino da fotografia. Juro, me dava assim, brotoejas. Eu diria a princípio que não, assim. Eu não sei, eu sou, sei lá. Nas entrevistas com fotojornalistas mulher, nunca falta pergunta sobre o famoso olhar feminino. Quero dizer, o olhar masculino é a regra, né? É o normal, é o padrão. Idealizam nosso olhar e o colocam como singular, apenas porque não é usual ter mulheres no fotojornalismo. Porque eu acho que é o olhar de ser humano. Todas as pessoas elas estão sujeitas a fazer leituras do mundo de várias maneiras, assim. Isso me incomoda profundamente, porque o olhar é o olhar da pessoa, não importa se ele é feminino, se ele é masculino, se é um homem ou se é uma mulher olhando, assim, o que importa é o teu olhar, né? Uma resposta genérica para essa pergunta é muito complicado, porque eu posso te enumerar um monte de fotógrafos que fotografam como mulher e um monte de mulheres que fotografam como homens, já sendo preconceituosa do que é fotografia de homem e mulher. Tem homens que são absurdamente mais sensíveis que mulheres e mulheres que são absurdamente mais sensíveis que homens, mas eu não acho que é uma condição de gênero a sensibilidade. Acho bobagem, eu acho que existe, porque eu acho que também tem o homem que tem um olhar diferenciado, geralmente são... Acho que existe um olhar mais preocupado para a questão feminina quando a gente vai fotografar. Eu acho que as mulheres elas tendem a olhar as questões femininas com mais aproximação, né? O exercício da empatia, nesses casos, é feito com muita força, assim, né? Porque a gente sabe as questões que as mulheres passam, né? Então, muitas das experiências vividas pela pessoa fotografada, pela mulher fotografada, são vividas por nós também. Ai, eu tô cansada. Tenho me questionado se vale a pena. Se eu nunca consigo fazer o que realmente quero. Os meninos sempre arranjam uma justificativa diferente pra me tirarem da fotografia. Ou dizem que eu sou muito organizada e é melhor eu ficar na produção, ou apenas falam que eu não colei junto. Quando eu comecei, tudo bem que lá se vão mais de 30 anos. Assim, eu comecei fazendo estágio no Globo, eu era a única mulher. Os chefes deixavam assim bem claros para mim que se dependesse deles eu não estaria ali. E aí eu caí no jornal Globo, em 1991, que tinha uma equipe absurda de fotógrafos, eram 60 fotógrafos. Era uma equipe enorme. Eram poucas as mulheres, mas lá já estava muito bem definido, assim, que a mulher ia fazer a perfumaria e o homem é que fazia os grandes acontecimentos, né? Cultura, é cultural, é cultural. Começou assim e continua assim, mas acho que está muito melhor. Porque já teve um processo de várias mulheres brigando ali, lutando pelo seu espaço, pelo seu reconhecimento como profissional, independente da condição de gênero. Demorou algum tempo, mas eu passei a ser considerada capaz de fazer qualquer trabalho. E fazer qualquer trabalho significa fazer um trabalho de homem, né? Que eles entendem como de homem, né? E é uma luta diária, porque como que você, mulher, está fazendo a mesma coisa que eles, homens, né? Você tem que ser melhor, muito melhor, para você poder ser considerada igual. Eu sinto tanta falta de trabalhar com outras meninas. Eu fiz parte de um coletivo na faculdade que só tinha homem. É impressionante. Em 30 anos, a proporção no Globo não mudou. Eu conversei com a Márcia e ela me disse que antes eram 60 homens para aproximadamente 10 mulheres na fotografia. E hoje são 19 homens para 5 mulheres. Eu estava pesquisando também o número de fotógrafos da National Geographic. E também é absurdo. São 174 para 33 mulheres. Acho que primeiro por falta de interesse de mulheres nesse mercado, pelo menos no meu ciclo social. 90% das minhas amigas fotógrafas trabalham com casamento,
com moda, com evento, com newborn, com coisas fofinhas. Nossa, mas como que a mulher não pode ter interesse pela fotografia? Você vai nos cursos de fotografia documental, não é no Brasil, é no mundo, só tem mulher. Por que não tinha mulheres nas Olimpíadas? Eu acho que é uma questão estrutural, assim, né? Que existe um grupo de pessoas que gerencia essas oportunidades que esses fotógrafos vão ter, né? Então, se não temos mulheres editoras, mulheres curadoras, mulheres dirigindo as galerias, essas fotógrafas também não vão chegar lá. Então, eu acho que não que a gente tenha que ter apenas mais fotógrafas, mas no ambiente fotográfico como um todo, as mulheres têm que estar ocupando todos os espaços. Eu tenho sempre fotografado com homens na faculdade. As meninas têm dificuldade em conseguir seu espaço. Até eu. Eu já me sinto privilegiada mesmo sendo empurrada para a produção. A gente precisa ter um jeito, falar, agir, se impor para ser respeitado. Ainda assim, eles passam por cima de nós. E olha que eu era uma das fotógrafas mais experientes entre os garotos. Mas quando você é mulher, isso parece que não é o suficiente. Eu comecei a fotografar nos anos 90, em que a maior parte das mulheres com quem eu convivia na fotografia usavam aquele uniforme de fotógrafo, sabe? Jeans, colete. Então você quase se vestia como um homem para você ficar meio camuflada ali naquele meio. A fotografia é uma profissão ainda muito masculinizada, né? Um pouco pelo peso que você tem que carregar, um pouco pelo esforço que você tem que fazer. A menina que escreve, ela pode andar assim, agora a que fotografa não pode. Eu não posso fotografar, sair para trabalhar de saia, não há a menor chance. Hoje eu posso dizer que eu ainda trabalho numa borracharia. Eu trabalho num ambiente de 19 fotógrafos, são 4 mulheres. Eu meio seguia o dress code da maioria, e a maioria era homem, né? Então, e eu não tinha essa consciência de que eu negava o feminino, claro, era uma negação do feminino. Mas também na época, quem não negava o feminino aceitava essa condição de ser a frágil, a mulherzinha, não, mas ela não pode fazer essa pauta porque ela está de vestido. Então eu tenho que abrir mão, e abrir mão de ser feminina, você também carrega uma outra coisa por trás, né? De você tem que ter uma postura, você tem que se posicionar de uma forma mais firme. Isso é interpretado de muitas formas, né? E as pessoas, talvez as meninas não queiram ser interpretadas dessa forma, né? Tem determinados momentos que a gente tem que ter mais pulso. Isso faz a gente ter mais pulso, mas acho que é errado a cultura da gente achar que quem tem pulso é homem. Eu não enxergo dessa forma. Para mim, homem e mulher é a mesma coisa. Entende? Eu não tenho essa distinção na minha cabeça de que existe uma força maior. Eu acho que o homem tem uma força física maior e é da natureza. Mas acho que mulheres fazem crossfit aí e carregam mais peso do que um fotógrafo. Tenho amigas que estão carregando aí sei lá quantos quilos que um fotógrafo carrega na cintura, muito menos. E aí eu acho que é cultural também da mulher a gente saber se impor. Eu me sentia segura. Eu estava numa faculdade de jornalismo e a gente sempre debatia o tema sobre gênero e violência contra a mulher. Era muito óbvio para todo mundo o que era certo e o que é errado. A sensação que eu tenho é que as coisas agora acontecem de uma forma mais velada. Cara, mas olha só, também tem um limite tênue. Assédio é o cara que é invasivo? Eu era muito bonita, mas não rolava um assédio, eu nunca senti assim, nunca senti mesmo. Mas quando eu entrava no Maracanã, que eu entrava no campo, era assim, uma coisa muito louca. Hoje em dia seria assim, os tempos mudaram muito. Isso já seria assim, quase um estupro coletivo, porque a arquibancada do Maracanã, a geral, e todo mundo gritava gostosa, gostosa, ou então piranha, piranha. Eles gritavam mesmo, mas era meio quase como uma brincadeira, mas assim... Olha, algumas poucas insinuações, mas isso tem muito a ver com a sua postura também, né? Porque se você corta logo na primeira insinuação e se afasta... Por exemplo, eu vou trabalhar final de semana, um calor de 40 graus, eu vou de short. Sinto muito. E eu escuto 40 piadas do elevador até o primeiro andar.
No domingo passado eu ouvi 7 piadas. Aí eu ainda brinquei com o Guito, falei, Guito, vai vir a 8ª piada agora. Quer ver? Aí uma pessoa abriu a porta e veio a 8ª piada. E, gente, tô com short ok, mas eu não sei se é porque eu tenho as pernas tatuadas, sei lá por quê. E aí, eu, vai vir com esse shortinho? Tava onde? Trabalhando, fotografando. As coisas mudaram, né? Eu conheço um fotógrafo em São Paulo. Ele perguntou se ele podia fotografar ela, acho que ela falou que não sei se ele podia beijar, ou se podia fotografar, sabe? As coisas são muito diferentes hoje em dia. E aí, de repente, ele passou a mão no peito dela e ela botou a boca no trombone. Ele foi tirado, ele foi pedido para não ir no dia da abertura da exposição. Ele ficou uma saia justa. Hoje em dia não só tem, as coisas são muito mais claras e eu acho que tem que ser mesmo. Isso na minha época seria, sabe, sei lá, não seria nada absolutamente, sabe? Sei lá, tentou agarrar, mas não seria um assédio, mas hoje em dia é um assédio. Eu não vou deixar de fazer nada sozinha e nem de circular pela cidade por causa disso. Eu acho que é muito violento também eu ter que me isolar para não ter que sofrer o assédio do mundo, sabe? Eu conversei com muitas fotógrafas e hoje assédio é bem mais debatido do que há 10 anos. Mas eu sinto que quando acontece hoje é mais sutil. E eu acho que é por isso que por muito tempo eu recusei a aceitar que o que acontecia comigo nesse grupo era por eu ser mulher. Eu tentava justificar de outras formas. Durante um ano eu fiquei refletindo sobre o meu próprio trabalho, sobre a minha própria identidade, sobre a minha própria capacidade, sobre a minha própria fotografia. Porque eu era mulher, porque eu estava naquela posição. Não tem nada a ver com técnica. Hoje não tem como eu esquecer isso e pensar que não pode influenciar no meu trabalho como fotógrafa. Acho que isso tem a ver com bagagem pessoal, tem a ver com vivência, tem a ver com o que a gente carrega, porque a gente não fotografa com o nosso gênero, a gente fotografa com a carga que a gente tem para a vida. Mas isso não tem nada a ver com o olhar feminino, né? Isso tem a ver com um repertório que, no caso da mulher, é uma vida mais, de mais luta, de mais garra, de mais dificuldade, né? Então, isso talvez nos dê mais força nesse momento de construir essa imagem. Se um homem talvez tivesse essa luta de mais dificuldade, né, pudesse ter construído esse olhar assim também com mais força. Isso não quer dizer que o homem não tenha, dá para entender, né? Eu só estou tentando encontrar uma diferença. Eu não quero hoje ainda precisar ter medo de me afirmar como mulher e, em busca de respeito, me igualando incondicionalmente com os homens. Eu não acredito nisso. Eu só espero que, se um dia me entrevistarem, que me perguntem, assim como perguntariam a um homem, como a minha história particular impactou no meu trabalho. Eu não quero negar minha identidade como mulher com medo de ficar presa aos espaços que são definidos por outros. No final de 2016, as fotógrafas brasileiras começaram a se reunir. No dia 6 de novembro, elas se encontraram para uma fotografia histórica no Rio de Janeiro. Hoje, com 2 coletivos estabelecidos e marcando presença, lutam por reconhecimento e pelos direitos das mulheres. Juntas conquistam espaço, respeito e marcam a história da fotografia brasileira. Assim, eu não sou uma teórica do feminismo, mas se ser feminista lutar contra a invisibilidade das mulheres, lutar pelo espaço das mulheres e por igualdade de todo tipo, sabe? Eu quero ganhar o mesmo que os homens ganham, eu quero estar nos mesmos lugares que os homens estão, eu não quero ser invisível pela minha condição de mulher, não quero que minha capacidade seja questionada por eu ser mulher. Então, assim, se ser feminista é militar nesses campos, eu acho que eu sou feminista, sabe?